Sabe, bem ali, debaixo da gengiva, existe uma espécie de cidade microbiana sendo construída o tempo todo. E não é uma bagunça de germes aleatórios. É, na verdade, uma comunidade super organizada que é erguida camada por camada, quase como uma pirâmide. Hoje, a gente vai desvendar os chamados complexos de Sokransky, para entender direitinho como essa estrutura se forma e por que ela é tão crucial para a nossa saúde. Então, a pergunta que fica é: como é que isso acontece, afinal? Como um ambiente que começa relativamente limpo se transforma nessa cidade de micróbios tão complexa? A resposta, olha, está num processo de construção bem específico, sabe? Onde cada passo prepara o terreno para o próximo. E para a gente se guiar nessa exploração, a gente usa os complexos de Sokransky. Pense neles como se fosse a planta baixa dessa construção toda. É basicamente um sistema que agrupa as bactérias em equipes, cada uma com uma cor, mostrando para a gente quem chega primeiro, quem constrói o meio de campo e quem finaliza a obra, e geralmente com consequências bem sérias. E aqui está o pulo do gato. Essa colonização não é de qualquer jeito. Ela segue uma ordem, uma sucessão. As primeiras bactérias que aparecem, elas não estão ali por acaso. Elas agem tipo umas engenheiras, sabe? Modificando o ambiente, deixando ele perfeito para a chegada das bactérias seguintes, que, como a gente vai ver, são as mais perigosas. Essa construção toda acontece em 3 grandes fases. Primeiro, a fundação é lançada pelos colonizadores iniciais. Depois, uma ponte é construída pelos intermediários. E, por fim, a estrutura é coroada pelos colonizadores finais. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas. Então, vamos começar pela base de tudo. Conhecer a primeira equipe de trabalhadores que chega no local e dá o pontapé inicial em todo o projeto do biofilme. Apresento a vocês a equipe da fundação, os complexos azul, violeta, amarelo e verde. Eles são os pioneiros, os primeirões a se fixarem ali na superfície. A principal tarefa deles é bem clara: criar as condições ideais para que a próxima fase da construção possa de fato começar. E olha, isso é fundamental. Sem o trabalho de preparação desses grupos iniciais, a pirâmide simplesmente não sai do chão. A próxima leva de bactérias depende totalmente da fundação que eles estabelecem. É um pré-requisito, não tem como pular essa etapa. Ok, fundação pronta. E agora? Agora é hora de construir a ponte que vai levar até o topo da pirâmide. E é exatamente aqui que entram os colonizadores intermediários, com essa missão crucial de conectar as duas pontas da estrutura. Nessa fase intermediária, tem um jogador que se destaca, mas se destaca muito: o complexo laranja. Ele não é só mais um no meio da multidão. Ele domina essa etapa, funcionando como aquele elo que é indispensável para unir a base ao topo. A função desse complexo é exatamente essa: ser a ponte. Ele vai amadurecendo o ambiente, criando as condições ecológicas perfeitas para que o grupo final, que é o mais problemático de todos, encontre o caminho livre para se instalar de vez. E então, a gente chega ao topo da pirâmide, a peça final que completa a estrutura, e que também traz as maiores consequências para a saúde bucal. O último grupo a chegar, e o mais associado à doença periodontal, é ele, o complexo vermelho. O nome por si só já é um baita sinal de alerta, né? E não existe dúvida sobre o papel dele. As espécies do complexo vermelho são tidas como as principais causadoras, os agentes etiológicos da periodontite crônica. A conexão é direta, comprovada clinicamente, não tem discussão. E aqui estão os 3 principais culpados. Dá para pensar neles como os mais procurados da saúde bucal. A Porphyromonas gingivalis é a líder do grupo, o agente principal. Mas ela não age sozinha, não. Ela tem 2 parceiros importantes, a Thananerella forsythia e a Treponema denticola. Juntos, eles formam o trio que leva à doença. Certo. Agora vamos dar um passo para trás e olhar a obra completa. Todas as peças se encaixaram para formar essa comunidade microbiana complexa que, infelizmente, se tornou uma verdadeira pirâmide de doença. A dinâmica fica muito clara quando a gente olha assim. De um lado, temos os colonizadores iniciais, azul, violeta, amarelo e verde, que preparam o terreno, lançam a fundação. Do outro lado, o complexo vermelho, que só consegue se estabelecer e causar a doença por causa de todo o trabalho que foi feito antes. É uma progressão com uma lógica bem implacável. E é assim que o processo se completa. A gente parte de uma superfície limpa e, seguindo uma ordem super precisa, camada por camada, chega numa comunidade altamente organizada e com capacidade de causar doenças sérias. Uma verdadeira pirâmide microbiana foi erguida ali.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final que talvez seja mais importante. Agora que a gente entende quem são os arquitetos e como eles constroem essa pirâmide, a grande questão é: será que esse conhecimento nos dá o poder de intervir? Será que a gente consegue impedir essa construção perigosa antes mesmo que ela comece? Essa é uma pergunta fundamental para o futuro da saúde periodontal.